Olá a todos da TV Daqui, uma boa noite para você do Instagram Live TV Daqui, especial hoje, Thaís Azevedo. Vamos falar muito sobre corrida de rua, exercícios em casa, retomada das atividades externas. Vamos lá, vamos conversar com a Thaís Azevedo. Thaís Azevedo já fez aqui, vamos lá, a gente dá início aí a essa live. Vamos lá, tá aí a Thaís. Olá, Está tudo bem, Thaís? tudo bem Boa e noite, você? boa noite para você. Primeiro gostaria de agradecer a sua disponibilidade para a gente. É um prazer muito grande estar falando principalmente sobre saúde mental. Legal. Eu que agradeço a oportunidade, né? A gente vai estudando, vai adquirindo algum conhecimento e nada vale se a gente não passar, se a gente não puder transmitir da melhor forma possível, né? Então, agradeço o carinho e o convite e espero contribuir aí com alguma coisa que faça diferença na vida de vocês. Tá certo? Vamos lá. Formação, a sua formação e a sua forma de atuar. Conta pra gente. Legal. Eu sou a Thaís Azevedo, eu atuo como professora de educação física, né? Sou formada em educação física, pós-graduada em treinamento desportivo e me interessei muito por duas linhas, né? Que fazem complemento com o que eu trabalho hoje como uma assessora, que é a parte da meditação ativa e a parte do coaching, né? Os dois, eles trabalham um pouquinho, a meditação ela trabalha mais com a organização dos eixos, né? Eu uso muito ela com o fator da respiração, e a questão do relaxamento da mente. Eu vou desenvolver isso um pouquinho hoje com vocês, porque muita gente chega para mim e fala: pô, mas eu vou meditar, eu não aguento ficar parado, eu não aguento isso, eu não aguento aquilo. Mas a meditação ela é muito ampla, né? Não é uma coisa que você realmente precisa ficar parado. Então eu coloco a mente relaxada, né? Sem aquele turbilhão de pensamentos. Através de uma rotina de atividade física, você vai conseguindo entrar no estado que eu falo de equilíbrio dos chakras, né, e um alinhamento energético. E a parte do coaching que eu desenvolvo com a questão da não é só a mente positiva, sabe? Aquela coisa assim, tudo na vida vai dar certo. Não, você aprende com todas as fases do seu processo. Você aprende com tudo que vem acontecendo e desenvolvendo, você tem chance de colocar. Agora, você pode ter um pensamento assertivo, você pode ter um pensamento de derrota, né? Então, como que você organiza? Daí a gente conversa sobre pilares, o que, que é mais importante, o que, que você coloca, né? Então, ao longo do caminho aí, a gente vai desenvolver, desmistificar um pouquinho os dois lados, né? Mas eu quero, no geral, chacoalhar aí quem tá parado, esperando a quarentena passar, né? Esperando, a academia vai voltar quando, e enfim, né? Eu quero que as pessoas entendam que a atividade física é uma coisa boa para elas, né? Você não vai fazer porque eu tô mandando, você vai fazer porque seu coração tem que bater, você tem que respirar e tem uma máquina que chama um corpo que tem que funcionar, né? Então, se você não gosta de corrida, tudo bem, né? Vai encontrar o que você gosta, vamos atrás disso, né? Então, a gente tem muita possibilidade. Só uma curiosidade, teve alguém que te influenciou por esse caminho lá atrás, no início lá, ou você sempre desenvolveu isso, esse trabalho seu sempre foi desenvolvido lá atrás, você pensou assim, esse vai ser o meu trabalho, esse vai ser minha contribuição para a mente das pessoas. Então, na verdade, assim, eu sou uma pessoa que eu valorizo muito a minha intuição, né? Eu tenho um lado intuitivo muito forte. Eu me assino como Thaís Azevedo, mas meu nome é Thaís Helena, que tem uma parte relacionada com luz, né? O significado do nome que os meus pais me deram, tudo. Então, assim, é uma parte que eu não valorizo assim, eu me identifico, prefiro assinar Thaís Azevedo, mas eu, desde pequena, sempre fui muito envolvida com grupos, sempre fui muito envolvida com liderança, né? Gostava muito dos esportes coletivos e nunca tive chance de entrar em times, em esportes que eram tops, assim, que eram aquelas coisas que chegava, você só tinha que fazer. Eu tive que batalhar muito em todos os processos que eu tive da minha vida, né? Então, assim, não é porque eu tenho uma família estruturada, tudo que as coisas são fáceis, que caem do céu, mas pelo contrário, né? E esse entendimento da mente veio gerando curiosidade para mim desde a época que eu jogava, porque se você não tá com uma mente boa, você não consegue ter um desenvolvimento legal.
né? Então, assim, se sua família não tá bem, você tá com um problema em casa, se você tá com alguma coisa, não tem como você guardar isso e não levar pra quadra. Às vezes você tem que ser muito, né? Você conseguir desenvolver da melhor forma, né? Então, assim, a minha vida ela foi sempre ligada ao esporte. E eu nunca fui educada para só ganhar, né? A gente foi educada para aprender, para desenvolver, valoriza todas as etapas. E o mundo nunca ia acabar por algum motivo, né? Porque eu pegava a responsabilidade e falava, não, eu preciso ir. E aí você começa a gerar uma afobação, você começa a gerar um desequilíbrio na família pela responsabilidade que você pegou. Aí a família falava, ô, calma, sabe? Calma, porque se for para ser assim, é melhor que não seja. Né? Então, assim, ao longo do meu caminho eu tive muita trava, muita coisa assim, sabe? Você tem que lutar contra. E aí eu fui começar a entender a mente, por quê? Você faz educação física, você cai no mundo da competitividade, o mundo já é competitivo por si só, o capitalismo ele é selvagem mesmo, você tem que correr atrás das coisas. E eu olhava para tudo aquilo e eu falava, gente, mas não é isso, sabe, que eu quero jogar só para ganhar. Eu olhava na cara das minhas alunas que elas não mereciam ganhar aquele jogo, mas eu tinha que trabalhar vitórias nelas, né? Então, assim, como que você coloca tudo isso? E aí eu fui entender que a meditação, né, a parte que mais complicada, todo mundo fala, vou meditar, entrar em estado de paz e amor, entrar... Não, é um processo que a gente fala assim, ampliar, você coloca uma luz, né, mais forte dentro de você, e você começa a limpar os seus porões internos, né? Então, a meditação em si é uma limpeza espiritual que você faz, só que não significa que você vai encontrar sua coisa boa. Só que, assim, eu entrei na vibe de que agora eu vou meditar, e que agora que não sei o que, que agora que eu não sei o que lá, e a gente acha que a gente vai tendo de novo o controle da mente quando a gente está meditando. Ah, então tá bom, eu tô aqui, agora eu tô em paz. Você vai narrando o que você tá sentindo. Só que, assim, a gente lidar com sensações não tem controle, né? Então, assim, eu fui começando a entender e tive que estudar, porque uma amiga não, uma super profissional, viu quando eu fiz uma matéria sobre meditação e corrida. Ela falou, tá, o que você tá fazendo aí que é bem legal? Eu falei, eu tô fazendo a meditação ativa junto com a corrida. Ela falou assim, o que você tem de embasamento teórico sobre isso? Eu falei, sei lá, tem teoria sobre isso? Ela falou, menina, não é só que tem teoria. Eu sou doutora nesse assunto, né? Tem muita coisa, mas pouquíssima coisa direcionada específico para corrida. Aí ela falou, vamos estudar junto? Você topa? Isso faz uns 5 anos atrás. E ela me colocou num caminho, assim, sabe? Por orgulho, por dedicação, ela foi me colocando. Ela falou, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é uma escola de meditação que vai te colocar da técnica no Osho, que é o cara, a referência da meditação ativa. Então, assim, você vai entender estruturar as bases. Entrei com o sorriso daqui a aqui, né? Sem saber o que estava por vir ainda, porque você começa a se chacoalhar lá dentro. E aí aconteceu que, assim, foi um processo de limpeza, eu expurguei muita coisa. E aí a vida mexe também, né? Então, mexeu que nem um vulcão, assim, saiu. E aí você começa a ver que esse processo, se você consegue trabalhar a meditação, a gratidão, você entra num processo de aceitação de tudo que está acontecendo, né? Então, assim, conto de fada, a gente sabe que não é. E mesmo no conto de fada, as histórias hoje em dia não tem só um final feliz, né? A gente tem todos os percalços aí. E eu acho que isso deixa o ser humano mais forte. Não tem como eu não associar tudo isso à prática de atividade física, né? Eu faço um trabalho integrado. A gente fala hoje, né, quando a gente usa, são termos assim, né? O que é holístico, o que é o todo. Eu não consigo trabalhar o ser humano sem pensar no corpo, mente e espírito, né? O que está acontecendo nesses 3 pilares, né? Então, eu integro, eu pego, o aluno não está, né, conseguindo render e não está passando por alguma coisa. Aí você vai investigar um pouquinho como que tá a estrutura da vida dele. Pô, o cara acabou de perder emprego, o pai morreu, mas ele não te contou, né? Tá tudo cagado, pra falar o português claro. Como que você vai colocar ele no pódio? Às vezes ele até entra na força do ódio, né? Que a gente fala. Em algum momento ele vai descarregar tudo aquilo que ele passou, vai canalizar. Mas assim, a gente como professor, eu não tenho como controlar, mas eu tenho como cuidar disso, né? O professor, a partir do momento que eu comecei a fazer meditação, eu nunca mais me considerei uma professora normal técnica. Eu acredito que eu sou facilitadora do aprendizado do meu aluno. Eu tenho que ter ferramentas para fazer ele se desenvolver. Se ele cair, eu ajudar ele a levantar e conseguir conduzir, né? Da melhor forma possível os sustos que a vida vão dar. Por quê?
quem estava no ápice aqui para o ciclo olímpico, o que aconteceu? Veio pandemia para todo mundo, o mundo inteiro parou. Não foi você que parou, não fui eu que parei, foi... Pô, mas eu ia fazer minha primeira maratona, eu ia fazer meus primeiros 5K, o mundo é egoísta, eu ia fazer, eu ia querer, eu ia precisar, sabe? Pô, o cara da Olimpíada está 4 anos construindo isso, e pode ser que ano que vem ele não tenha idade mais para participar do próximo ciclo, né? Então, um sonho que acabou, não. E todo o aprendizado, porque quando a gente busca o detalhe, a gente fala que é a cereja do bolo, né? A prova, ali você só vai buscar a cereja do bolo, mas todo o processo já fez te conquistar, chegar até a cereja, né? E essa cerejinha, se você não experimentar, pode ser que aquele gosto nem seja bom para você, né? Então, assim, o processo de gratidão é você estar ciente que não é o fim que vai te fazer feliz. É o processo, é o acordar, é o você ter força para ir mais uma vez, você errar, você ir de novo, você fazer. E o ser humano, ele precisa de uma meta, ele precisa de um norte, né? Ele precisa olhar para um ponto e falar, é lá que eu vou. Né? Então, assim, mesmo esse ciclo olímpico que deu errado, até março eles estavam mirando nele. Né? Era coisa que fazia. Agora, eu vou te falar, eu tenho que dar graças a Deus a tanta coisa errada que deu na minha vida. Eu passei em seletiva que não deu para eu ir, eu passei em coisas que não... E eu vejo hoje, sabe? Eu fui atleta de handebol, fui atleta de natação. Tudo que eu pegava para fazer, eu não conseguia fazer de qualquer jeito. Eu tinha que me mergulhar de cabeça. Né? Então, hoje, quando a pandemia me para, eu observo, falo, gente, o que eu tenho que aprender com isso? Né? O que eu tenho que cuidar que eu não estava cuidando antes, né? Então é para ficar em casa, olha para sua casa, curta seu espaço, curta seu momento de uma outra forma, porque depois que passar a pandemia, sabe o que vai acontecer? Ai, nossa, eu queria tanto ficar em casa, nossa, eu queria tanto ter mais tempo. Então, a gente está desalinhado em relação ao momento presente. O que você tem para fazer agora? A melhor pessoa que tem para me ouvir agora é você, né? Então, a questão é assim, nossa, quem parou para me ouvir? Foi você. Agora, quem veio junto, sorte deles, sabe? Porque a gente tem uma intenção e a gente tem uma proposta, né? Então, assim, se você tem um trabalho que você faz aí muito bem feito, eu tenho um trabalho aqui, a gente une força, né? E aí as pessoas, nossa, mas eu perdi o ao vivo. E o que é gostoso do ao vivo? As pessoas poderem interagir, né? E você que está entrando aí, não acha que a gente não olha quem são os meus amigos, eu sei quem são os amigos deles, a gente sabe. E é um prazer ter vocês com a gente, né? É muito legal. A gente não fica falando mais nome por nome, porque essa live fica gravada e a gente gosta de compartilhar depois também. E para a pessoa que está assistindo a gravação, às vezes acaba perdendo muito tempo, ficar ouvindo todos os nomes. Mas você que está aí com a gente, faz diferença, porque é um reforço positivo para o que a gente está fazendo, né? Então, assim, as pessoas, elas se lamentam muito pelo que elas perderam, elas sofrem pelo que elas não têm. E agora? O que você tem agora para fazer? Qual que é o seu momento, né? Então, eu trabalho muito esse alinhamento, tá? Porque, assim, o momento que a gente consegue render e produzir é quando a gente conseguiu alinhar. Só que eu vou te contar uma coisa, rápido desalinha de novo. E é normal, né? E é o gostoso da coisa, quando as coisas se alinham e se desalinham, né? Porque senão... A gente fala sempre numa busca do equilíbrio, mas assim, dificilmente você consegue conhecer uma pessoa que pratica exercício pelo menos 3 vezes por semana, toma a quantidade de água ideal, dorme a quantidade de horas de sono, trabalha com produtividade, cuida da casa, cuida da família, cuida dos amigos, assiste um filme, lê um livro, cuida da espiritualidade, tudo isso toda semana sem interromper. Geralmente a gente, essa semana eu cuidei mais disso, a outra semana eu cuidei mais daquilo. Isso é legal. Né? Num balanço, né, a gente vê que você tem que cuidar assim da sua vida social, você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar. E esses pilares eu aprendi a organizar no coaching, né? Que assim a gente começa, são as caixinhas, né? Não adianta, você fica insuportável por seu ciclo social se você só falar de corrida, né? Você só tem amigo que não corre. Ou que até corre, mas não corre o quanto que você corre. Ai, amanhã eu tenho prova. Ai, agora eu preciso dormir cedo porque não sei o quê. Meu, com seus amigos fala outros assuntos, né? Porque eles não são obrigados a viver o seu sonho, né? O sonho é seu. Você compartilhar, eles vibrarem, eles te admirarem, é um ponto super louvável. Só que a gente tem que tomar cuidado com a intensidade que a gente faz as coisas, né? Para não ficar cansativo, para não ficar chato, né? Então, assim, eu cuido de tudo isso. Eu acho que rede social é uma coisa muito legal que criaram. A gente tem várias ondas, né? De influenciadores, professores...
E quando veio a pandemia, eu tenho um grupo de professores que a gente resolveu colocar a boca um pouquinho no mundo, porque a gente está embasado em conhecimento, estudo, né, e referência através de pesquisas e dados mais científicos. E os influenciadores, eles são pessoas que mobilizam, mas nem sempre eles procuraram a fonte correta do que está acontecendo, né? Então, o que a gente está passando por esse momento? Que, assim, tá recomendado atividade física para todo mundo. Hoje em dia, o pós-operatório é feito com atividade física, com fortalecimento. Se você só pode mexer os 2 dedos, mexe, entendeu? Enquanto você não puder mexer outra coisa, você vai mexendo a parte que você puder do corpo, porque a gente já sabe que se não mexer, a chance de travar é grande, né? Então, qualquer coisa hoje é movimento, né? Então, a gente tem que estar atento com isso. E aí, o que me perguntam muito, mas eu devo ou não devo fazer atividade física? Você deve saber de todos os cuidados que tem que ter. A questão é, o vírus, o corona, ele não veio com uma lógica, né? Muitas pessoas da mesma casa às vezes pegam, às vezes não pegam, né? Se você, às vezes, você está super exposto e você não pegou, né? Então, assim, o fato que sua imunidade tem que estar boa. O que aumenta uma imunidade? Tem até umas nutris aí que passaram, se quiserem comentar algum ponto, fiquem à vontade. Alimentação, né? Hidratação e atividade física. São 3 coisas ali que deixam o seu corpo mais saudável. Agora, a onda que a gente está no coronavírus, tem gente que vai aproveitar que está tendo tempo para fazer coisas que nunca fez e se matam, né? Porque o que eu vejo? Gente querendo bater recorde pessoal. Corri na rua, tal. Aqui em São Paulo, a orientação é não saia para nada sem máscara e muito menos para correr. E eu não sei quem já fez os testes de corrida na rua. Se para você ficar em casa ou andar um pouco já é ruim subir uma escada, imagina para correr, fazer um treino de 2 horas de máscara, né? Então, assim, a recomendação hoje é enfática para que use as máscaras, para que se cuide. Então, tem que tomar cuidado. Quem é da minha equipe, eu sempre falei, ninguém é de açúcar aqui não. Se chover, vai ter treino, vai normal. Mas eu não acho que é hora, a gente está no inverno, não é hora de tomar chuva, não é hora de se expor a riscos nenhum. Né? É hora de fazer o quê? Fazer o básico em relação à sua saúde. É você aprender, tomar a rédea da sua vida e falar, eu vou cuidar porque eu quero minha saúde. Passando tudo isso, a gente alinha as metas de competitividade, de tudo que você tem base, você tem chance de crescer. Né? Então, a gente segurou os alunos na base, a gente segurou os alunos na estrutura ali de deixar o corpo e a mente preparado. A motivação que a gente colocou para esse momento é encontrar o professor ao vivo na plataforma online, né? E a gente trocar. Por quê? Porque, cara, você não levanta todo dia motivado. Por mais que você marque todos os seus compromissos, tem dia que você levanta mais virado do que não sei o que, e você nem você sabe o motivo. E o professor, ele te chacoalha, né? Na energia que tá, ou a própria turma se chacoalha, né? Os meus alunos, eles têm uma mania de um chamar o outro. Então, a gente faz um chamado para aula e se você não aparece, um já cutuca o outro. Fala, o que você não veio hoje na aula, né? Então, esse ao vivo, ele acaba sendo uma troca muito boa para esse momento, né? Mas aí, assim, tipo, uma pergunta que muita gente me faz, mas eu gosto de correr. O que eu faço em casa? Eu vou correr uma maratona? Não. Não corra exageradamente em casa. Por quê? Porque por mais que sua casa seja grande, você tem que desviar das coisas, você tem uma amplitude menor de passada, você tem uma exigência maior da panturrilha por conta disso, uma exigência da parte do antepé maior. E se você ficar muito exposto a tudo isso, a chance de você se machucar é enorme, né? Então, a gente recomenda que até tenha uma movimentação. O que eu e os professores da minha equipe a gente fez foi distribuir por tempo a aula. Então, você corre 2 minutos, faz um polichinelo, 1 minuto. Depois, se você faz exercícios de saltitos, exercícios pliométricos, exercícios de força, tudo mensurado por tempo, porque a gente tem um delay da imagem, né? Às vezes dá uma travada, a gente está passando lá a aula e você não pegou o movimento, né? Então, se é por tempo, é 1 minuto para mim, é 1 minuto para você. Se travou um pouquinho a imagem, você toca aí do seu jeito que depois a gente se encaixa, né? Então, poucas coisas a gente contou repetição, colocou assim, para que o aluno se sentisse mais envolvido na proposta, né? E aí o aluno fala, pô, mas depois que eu correr não vou conseguir correr nada. A gente vai entrar num bloco da periodização que chama transição. E que tem que ter paciência. Por quê? A gente saiu da rua, entrou em casa. Sofreu, adaptou, até arranha, até conseguir engatar.
Então foi o que eu falei, a gente fez muito exercício de força, agachamento é muito bem-vindo, né? Tanto agachamento paralelo, sumô, a fundo, abdominal, todos os sentidos, exercícios para dorsal, flexão de braço, exercícios de tríceps. Você tem como montar tudo dentro de casa. E aí, os meus alunos falam, mas isso aí vai me ajudar na corrida? Vai, porque a gente está trabalhando também nos educativos, né? Porque o educativo ele pode ser feito parado, um skip, um dribbling, né? Um Anferson, você pode fazer ele parado na frente da tela. E quando você for para o parque, para a rua, a sua técnica tá boa, a sua base tá boa, a sua força muscular tá legal, né? Então, quando você for transpor tudo isso, o seu fôlego com certeza vai sentir. Mas você vai conseguir, e aí você tem que ter 2 semanas de paciência, que é o tempo do seu corpo entender, né? E uma aluna hoje questionou isso de manhã, falou, pô, mas eu faço aula desde o começo da quarentena e parece que minha panturrilha tá assim, ó, cada vez gritando mais. Eu falei, então, quando a gente está treinando, a gente vai adquirindo um pouquinho por dia. Como se fosse um copinho, a gente vai colocando as gotinhas do treinamento. Uma hora o copo enche, que é a hora de mudar um pouquinho o estímulo, né? É a hora da gente reverter. E aí, que é o erro que as pessoas fazem. Eu passo um treinamento para você, você está nesse momento de vida, está super empolgado, está rendendo bem. Eu passei para você, você compartilhou com seu amigo, com a sua avó, com a sua mãe, acha que vai ser todo mundo igual, né? Então, assim, 10 tiros para você é diferente do que 10 tiros para mim. E quem vai te dar a resposta de o que está acontecendo é o professor. Porque às vezes no terceiro tiro você já não está rendendo mais nada e nem vale a pena continuar. Eu preciso mudar o estímulo, porque senão você vai se machucar. Mas a sua avó está fazendo os 10. Então o que você vai fazer? Você vai fazer, porque você é teimoso, entendeu? Então, assim, a gente tem que ponderar o que pode ser, o que não pode. Então, minha aluna falou, mas eu tô fazendo desde o começo, a gente tava fazendo aula de manhã, e tá doendo, tipo, tá gritando. Eu falei, então, isso vai fazer ela crescer, vai fazer a musculatura se estruturar de uma forma que também é uma transição, que você, quando você evolui, você não volta, né? E eu não gosto só do crescimento do treinamento comparado a uma escadinha, que você sobe um degrau, depois você sobe outro degrau. O crescimento evolutivo do treinamento, a gente expande. E é a mesma coisa, quando você calçava número 30 e você perdeu aquele tênis que você adorava, cara, pode guardar, pode fazer o que for, mas ele não vai mais entrar no seu pé, não cabe mais. Né? E a evolução do treinamento é a mesma coisa. Chega a hora que você começa a não caber em algumas coisas. Porque você cresceu, porque você evoluiu, porque você está em outro patamar. Então, a panturrilha é a mesma coisa. Diga. Tem, por exemplo, eu tenho uma preocupação muito grande com relação a esse assunto que é corrida de rua para iniciantes. Dicas em relação do momento atual. Por exemplo, na questão da hidratação. Eu não vejo, por exemplo, aqui a nossa cidade é uma cidade bem pequena, bem montanhosa, e muita gente prefere correr por montanhas, alguma coisa assim. Mas eu não vejo muita gente, por exemplo, preocupada com a questão da hidratação. Sim. Isso pode ser um fator de risco? Total, total. Não tem a noção da proporção do risco, né? Porque a queda do sal, ela é absurda. Primeiro que ela te dá o primeiro fator é cãibra, né? E vários outros fatores associados. E eu vejo também muita a desidratação, falência dos rins, né? Por conta disso. Eu já vivenciei casos seríssimos, né? Não quero tomar água porque eu não quero perder tempo, porque requer todo um ritual, né? Então, eu não quero parar, não quero isso, não quero aquilo. Numa ultramaratona, um aluno chegou a fazer xixi preto, né? E o segundo xixi foi sangue. E aí teve que ir para o hospital e tomou 3 litros de soro de uma vez. Daí tem todo aquele processo de inchaço. Mas, graças a Deus, o rim dele reagiu. Mas isso daí dá grande chance de falência dos rins, né? Então, assim, o processo de hidratação, para ser ideal, você tem que se hidratar antes. Se eu tô falando de uma prova longa, né, o processo de hidratação ele começa 3 dias antes, com água e soro, porque só água não absorve, né? Então, você tem que colocar uma quantidade para você conseguir segurar um pouquinho isso no seu corpo e você ficar bem. Agora, sim, se você se hidratar bem antes de um treino até 1 hora, dependendo da sua condição, dá para ficar, mas eu não recomendo. Eu não recomendo ninguém para sair para uma montanha, para um treino de rua qualquer, que seja sem água, sal e açúcar. Por quê? A sua pressão pode cair a qualquer momento, né? Então, assim, se você tem o sal com você, você não sofre para repor isso, né? O açúcar, a sua glicemia, a primeira glicemia que está usando não é a que você
não é do estoque, né? Aqui você comeu. Às vezes você espaçou um pouco sem comer, porque sua digestão é mais lenta, você está mais saciado, só que você não vai ter a primeira energia, né? Então o açúcar ele faz uma diferença danada nisso. E água, então eu não recomendo, eu não gosto. Eu sei que muita gente testa. Eu vou te falar que eu já testei treino de 1 a 2 horas sem água para ver até que ponto eu aguento, só que daí você pode cair duro, entendeu? E o processo de cãibra pode aumentar também por conta da falta de hidratação. Então, mas o mais importante é a falência dos rins, né? A gente se preparar ali, que esse processo de desidratação, ele te trava inteiro, né? Mas você fez essa experiência para que tipo de comprovação, por exemplo? É Ver assim, qual que era o seu limite. sim, eu sou ultramaratonista, eu busco provas de acima de 50 quilômetros, o máximo que eu fiz foi 75. Então, assim, para uma prova de 75, eu chego a fazer treino de 8 horas. Quando eu me coloco para teste de algumas coisas, é sempre para entender o que meu aluno vai perguntar e ter uma resposta vivenciada, acumulada com a de experiências, né, compartilhadas. Então, assim, eu fiz o teste, porque eu falei, deixa eu sentir, mas assim, eu fiz o teste com a água aqui do meu lado, entendeu? Coloquei a água e eu sabia que eu tinha uma fonte ali segura para ir vendo, né? Logo no começo dá uma sensação grande de boca seca, mas depois também o seu corpo vai regulando, né? Os primeiros 15 minutos da prática de atividade física são os mais cruéis, acho que para todo mundo. Se você faz 5K ou maratona, ou ultramaratona, até você estabilizar o seu corpo, entender o que está acontecendo, ele demora um pouquinho, né? Demora para aquecer. Depois ele vai se autorregulando, o corpo é muito inteligente. Aí eu fiz alguns testes, né, deixando o Gatorade do lado, água do lado. Eu acho que eu não lembro exatamente, mas por volta de 2 horas, sem precisar hidratar, mas não tem necessidade de fazer isso, entendeu? Então, assim, e tive um exemplo de um aluno também que fez uma ultramaratona que saiu, ó, ele fez os 75 quilômetros em 7 horas, numa prova que bastante subida e descida, e terminou bem, não percebeu nada, só que quando foi no banheiro ele falou assim, olha, é normal fazer um xixi preto? Eu falei, você tá louco. A sorte que ele ainda me falou, porque às vezes, né, por mais liberdade que eu tenha com eles, é uma coisa que às vezes eles não compartilham, né? E aí ele falou, professor, é normal, mas me chamam tudo de professor, é todo marmanjo, todo mais velho que eu, mas me chamam tudo de professor. Ele falou, professor, é normal fazer xixi preto? Eu falei, que normal? O quê? Tá doido? Aí o segundo xixi foi sangue. Eu falei, meu, corre pro hospital que isso aí não, certo não está, entendeu? Sangue e preto, certo não está, né? Então, tem um processo que chama rabidominose. Eu nunca consigo falar esse nome, né? Tem um nome que chama dessa doença, que é a falência dos rins, que você entra nesse processo, né? Então, ele teve que se hidratar com soro e aí foi um perrengue que não precisa passar, entendeu? Eu sou uma pessoa que valorizo a saúde. Nada vale mais do que sua saúde, né? Então, ganhou a medalha, ganhou o pódio, quase morreu. Cara, para mim você errou feio, entendeu? Porque você tem que viver para comemorar, né? Então, não dá para ficar nesse limite do limite do limite sempre, né? Vamos lá, exercícios em casa com ou sem orientação. O que você recomenda? Por exemplo, tem muita gente que a pessoa estabelece algum tipo de limite. Isso não é legal, né? Não é legal, mesmo que a pessoa estabeleça algumas metas, não é legal. Ela tem que ter um profissional, como você disse, que o tênis 30, quando você estiver calçando 32, 33, já não serve mais. Então, quem sabe isso é o profissional. E a pessoa, muitas das vezes, ela faz besteira, né? Sim, faz porque assim, né? O que eu recebi de vídeo engraçado, de tipo jogar um negócio pra cima, quebrar uma lâmpada, pular, esquecer que tem um vidro do lado, fazer uma bananeira do lado de uma mesa de vidro. Então, assim, cara, a primeira coisa da sua casa é ver que segurança que você tem para fazer esse movimento, né? Então, assim, a gente, corrida estacionária, né? Tem um monte de coisinhas assim, que é o que eu falo, abre o braço assim, dá uma olhada ao seu redor, vê o que tá perto, o que não tá, o que pode fazer. Aí, assim, beleza, eu moro em prédio, o vizinho de baixo não é obrigado a ficar ouvindo a martelada do seu movimento. Agora eu te pergunto, só pode fazer esse movimento? Não dá pra gente fazer um outro, né? Não dá pra gente adaptar alguma situação? Dá, a gente tem um monte, tem fontes muito boas. Só que é o que eu falei, procure fonte de professores mesmo. O YouTube, ele te coloca com muitas pessoas que têm qualidade de movimento. E o que é uma qualidade de movimento? Não é você olhar, a professora tá bonitinha, tá bem vestida, tá tudo certo. Ah, ela é boa.
Não, é a execução, é uma coisa que te deixa tranquilo para fazer, você se sente seguro. Agora, os influenciadores são pessoas que não são formadas em educação física, que fizeram exercício, gostaram, porque também estão divulgando uma marca, estão divulgando um tênis, te convenceram, mas assim, a gente tem um registro que chama CREF, né? Então, o professor que ele tem um CREF, ele honra pela responsabilidade do que ele postar lá. Se o CREF for em cima e falar, esse movimento tá ruim, você perde o direito de atuar. Só que o influenciador, a gente não tem como autuar em cima dele, né? Então, assim, o influenciador é você que acreditou naquilo. Se você acreditou, você fez, te fez bem, só falo para você, cuidado, né? Então, a gente tem muito profissional, é fácil de identificar quem tem CREF. E assim, que eu te falei, do mesmo jeito que eu coloquei a boca no mundo, nas redes sociais e soltei muito material, vários colegas soltaram também. Tem muito material de qualidade circulando, né? Se você não tem condições e hora para estar com o professor, né? Você procure uma fonte que seja segura. Agora, a dica é, você que é iniciante, não fazia atividade física e vai começar em casa. Pensa nos movimentos da sua vida que você não quer perder, sabe? Tipo, eu quero trabalhar mobilidade. Putz, caiu uma caneta no chão, não consigo mais pegar. O que eu faço? Né? Então, assim, não se joga pro chão direto. Senta no sofá, levanta, espreguiça, vai para um lado, movimenta a coluna. Não é que só isso tá bom, é o começo, né? Então, eu falo que as pessoas, elas desejam sempre chegar lá, mas elas não dão o primeiro passo, né? Então, elas se projetam no objetivo que já tá, ó, anos-luz na frente, mas você tem que começar um passo a passo da coisa, né? Então, pensa na sua casa. Sentar e levantar de uma cadeira, colocar o pé em cima da cadeira. Às vezes, você subir a própria escadinha da sua casa, se você sentir que ela tá segura, né? Então, aquele exercício da panturrilha, você ficar em pé, sobe e desce. Então, daí você já monta uma sequencinha. E muita gente fala para mim, quanto tempo é necessário para sair do sedentarismo? Meu, 15 minutos você sai do sedentarismo. Ah, mas só 15? Eu vou me preparar tudo para fazer 15 minutos? Você entende que as pessoas colocam muitos limitadores, muitas barreiras, né? Então não precisa de tudo isso. Com 15 minutos, se você fizer todos os dias, sabe, que seja uma caminhada pela sua casa, quando você vê já foi 1 minuto a primeira volta. Não sofra que você vai dar 15 voltas. Agradece porque foi 1 minuto, daí você faz 1 minuto o braço para cima, 1 minuto abaixo, sobe e levanta, entendeu? Gira um pouquinho, gira para um lado, você vai sentindo que sua mobilidade está melhor. Agora, eu sei que eu tenho um problema na coluna, o médico já falou que eu não posso fazer esse movimento. Então, cuidado, pega uma orientação, porque a gente tem muito caso de problema na coluna, tem muito caso de problema de quadril, problema de joelho. Então, assim, de acordo com o seu caso, você tem que estar ciente da sua alimentação para saber o que você pode fazer ou não. Né? Na pandemia, o índice de sobrepeso, obesidade subiu demais, né? Escassez de vitamina D, porque as pessoas não tomam sol, né? Principalmente aqui em São Paulo, ficam presas em apartamentos, não estão tomando sol. Hipertensão, né? A pressão alta aí tá bombando, porque você come mais, natural, né? Então, naturalmente, você controla o sal, você passa a não controlar mais, bomba a sua hipertensão, né? E a gente teve casos também de depressão, ansiedade, mas esses dois pontos é muito fácil colocar a culpa na pandemia, né? Porque as pessoas já estavam ansiosas, elas já tinham todos os problemas, elas já tinham todas as características e só estão colocando a culpa na depressão, né? Porque não são fatores que já existiam, então você tem que cuidar. Agora, o fator que disparou foi solidão, né? Muita gente sofrendo com a solidão mesmo, de não ter ninguém para... Não se adaptou com essa tecnologia, não se adaptou com essa questão do celular, não se adaptou. Já era uma pessoa mais tímida, já era uma pessoa que não tinha muita interação. Ela era obrigada a ter uma vida social pelo trabalho dela, mas isolou, né? Agora ela faz o quê? Né? Então, são coisas do momento, né? São coisas assim que a gente teve que aprender a lidar. Eu acompanhei um vídeo, eu acho que é Recife, onde eu vi um pai pulando de um viaduto com 2 crianças e graças a Deus o pai se feriu e as crianças não tiveram nada, mas foi uma forma absurda. E depois ele relatou que é a questão aí da depressão e ele disse que nunca praticou um exercício físico e ele não aceitava o fim do relacionamento com a ex-esposa. Então, é muita pressão, é muita coisa, como você disse, essa questão do corpo, mente, espírito, sem dúvida alguma, a mente é um fator aí que pode ser um fator
positivo ou negativo, depende do jeito que a pessoa tratar a mente, né? A saúde mental. E esse cuidado é seríssimo, né? Você vê que acho que a pandemia ela coloca que quando você não chega na hora, você não vai mesmo, né? Vem um aprendizado, e por mais que o cara queira se matar, ele tem um ciclo a cumprir, né? A depressão só, o ruim de enfrentar, porque você tem que enfrentar ela, né? É o que você falou, é o término do relacionamento, aumentou demais o índice também de atrito, porque os casais, eles eram lindos, maravilhosos, mas eles não conviviam, né? Convivência é uma coisa muito difícil. As pessoas e o mundo só projeta, que eu falei, eu abri a live falando nisso, a minha vida não é paz e amor, a gente tem todos os problemas e você tem que enfrentar os seus, né? Se eu contar a minha vida, você vai falar, nossa, eu não aguentaria passar por nada disso. Claro, porque esses problemas são meus, né? Do mesmo jeito que eu não passaria pelos seus. Os problemas, eles são únicos, né? Então, assim, o caso da depressão, as pessoas, um alto índice de suicídio mesmo, né? A questão tanto da solidão como da depressão, um convite a isso, né? E aumentou também o índice de suicídio, que antes era maior em adolescente, agora pais de famílias que perderam emprego, que não se vê por onde recomeçar, né? Quem perdeu o emprego em março, a chance de uma recolocação em abril, maio, junho é bem difícil, né? Daí você começa a ficar nesse ciclo vicioso, porque isso tá difícil, porque aquilo tá difícil. Então, o mais fácil é desistir, né? E aí ele pega os filhos, que é a melhor coisa que ele tem na vida, porque se ele se matar sozinho, ele sabe que ele vai deixar dois problemas, né? Então, os filhos vão se virar como? São menores, né? Então, o que você faz com tudo isso, né? Então, assim, esse cuidado da saúde emocional, né? Eu falo assim, eu tenho um limite como atividade física e educadora física para entrar. E é um caso que, assim, é muito para terapeuta e eu amo o trabalho de terapia alinhado à educação física, né? Ou terapia alinhado a qualquer coisa, né? Porque eu acho que já faz um tempo que desmistificou, que doido que procurava um terapeuta, hoje eu falo que é doido quem não procura, porque a chance da gente ter um problema e não saber lidar com isso, a minha terapeuta sempre fala, né? Quando tá no ápice da confusão, ela fala assim, faz uma pergunta, o que você faz com tudo isso? Né? Tipo, quando você tá super confuso, sem saber que decisão tomar, ela fala pra mim, tá bom, e aí, o que você faz com isso? Mas com o maior calma do mundo, né? Tá bom, e aí, o que você faz com isso? Se você não tem o que fazer, a melhor coisa é fazer o quê? Nada. Então não sofra, não faça nada, né? Então assim, cai de novo naquele processo de aceitação, né? Porque calma, observa, né? Se você tá numa parte espiritualizada, todo mundo aqui é filho de Deus, para algum propósito aqui a gente tá, entendeu? Que seja um aprendizado um pouco mais duro, mais escasso, para você entender que às vezes é o mínimo que você precisa para dar essa volta por cima, né? Muita gente aqui em São Paulo falou, reduziu meu salário de 50% a 70%. E sabe qual que é a coisa incrível? Você percebe que você vive com isso. Você não precisava de tudo aquilo. Aí você fala, meu, onde mesmo que eu gastava isso e aquilo e não sei o que, não sei o que lá? Você não gastava só seu tempo como seu dinheiro com coisas que você não precisa, tentando encontrar o que você não quer e o que você não, que não vai te suprir. Né? Qual que é o maior problema quando fecharam os shoppings? Era uma válvula de escape, né? Aquele dia complicado, o que você vai fazer? Você vai no shopping, você gasta, compra uma roupa nova, melhorou a autoestima, saiu bem, e aí, você resolveu o seu problema? Não, às vezes até você criou dois, né? Porque você alterou o limite do cartão de crédito. Então, assim, fechou shopping, fechou bar, né? São dois pontos aí que são escapes, né? Então, você tem dois momentos ali que, hoje eu vou extravasar, hoje eu vou pro bar. E fechou atividade física. Três pontos que deixa qualquer ser humano, tipo, doido. Mas daí, se você se cuida, se você tá com a sua saúde mental organizada, então, assim, por mais que... eu tava treinando com uma prova de 135 quilômetros, né? Tudo bem, não vai ter, entendeu? Não vai ter. Mas e o treino que você perdeu? Não perdi. Foi tudo muito bom pra mim, não perdi nada, não, sabe? Então, assim, a gente entra em jogo de ganhas e perdas, sabe? Tipo, muita gente fala pra mim, já tô correndo porque quando largar aqui todo mundo, eu vou sair na frente. Ou não, porque você vai estar exposto a uma lesão. Não tem prova, não tem nada marcado, não tem nada pronto. Quando todo mundo e todos seus amigos puderem fazer com você, sabe o que você vai estar fazendo? O fortalecimento que você não fez agora. Entendeu? Então, assim, essa questão do sair na frente, sabe? O ser humano, ele tem uma tendência a querer tirar uma vantagem sobre o outro, né? E quando você trabalha esse momento presente, a aceitação, cara, você é você, do jeito que você é, você tem dia que você vai ganhar, tem dia que você vai perder, tem dia que você vai viver. E se você tiver um pouquinho de humildade dentro de você, nada disso vai, tipo, te impactar a ponto de você não conseguir reagir.
né? Então, assim, nós somos feitos desses momentos, né? Então, assim, o que seria a sua vida se você só ganhasse? Né? Qual que seria o aprendizado disso? E tem um aprendizado que você passa para as pessoas que estão te observando. Você já parou para pensar que algumas vezes você falou assim, nossa, por que eu estou passando por tudo isso? Aí vem uma pessoa que é de extrema importância na sua família e fala, cara, eu não acredito que você passou com tanta maestria por esse problema, por essa situação. Eu só não desisti porque eu vi você fazendo. Entendeu? Então, assim, a gente está de exemplo para muita gente, a gente está ali para muita coisa, né? E as pessoas, de novo, eu volto no ponto do egoísmo, sabe? Se você viver o seu mundinho, o seu nariz até seu umbigo, cara, você vai sofrer pra cacete, sabe? Você vai, ó, sofrer bastante, porque o mundo é muito maior que isso, entendeu? O mundo é cheio de possibilidades, cheio de história, cheio de coisas para você viver. E se você olhar só para você, né? Então, a gente não sabe de muita coisa, né? Eu acho que o Corona, ele colocou muito isso para nós, né? Que a lógica é não ter lógica, né? Então, se você ficar buscando uma lógica para todos os passos que você dá na sua vida, não tem, né? Então, a gente vai viver buscando a lógica e não vai conseguir realizar muita coisa, né? Então, são esses pontos que eu acredito que a gente, como ser humano, né? A gente não é só uma coisa, né? Então, a gente está aqui por um contexto e, assim, quando eu fecho o olho e lembro do convite dessa live, né? Ver o Miramar correndo lá no parque, que eu falei, nem meu aluno ele era, mas bateu uma energia muito boa. Daí eu conheci a esposa dele, eles passaram por todo um processo. Eu acompanhei lado a lado. Quando eles mudaram para Minas, eu falei, nossa, sabe aquela pessoa que você fala, meu, saudades de encontrar ali, né? E de repente, nesse momento de Instagram, eu falei, olha como, tipo, tudo faz sentido e a ponte certa faz uma conexão para outras coisas acontecerem, né? Então, assim, às vezes, se você não teve uma resposta agora do que está acontecendo, calma, sabe? Tipo, calma. Se você não teve o resultado que você buscou, calma. Às vezes, seu corpo só precisa amadurecer. São 3 coisas que sempre me perguntam no treinamento. O que vem primeiro? O crescimento, o desenvolvimento ou a maturação? Depende. Tem criança que cresce desordenadamente. Tem criança que amadurece muito rápido. Você vê que, nossa, você vê um toquinho de gente, você fala, gente, não tem nem tamanho para ser tão maduro assim, né? Então, assim, então, e o desenvolvimento de cada um é único também. Seria muito chato o mundo se a gente fosse tudo igual, né? Então, A gente conversou semana passada, eu conversei com a Tami Galera, ela é atleta olímpica, e ela me disse, e eu até contei para ela, porque eu sou ligado muito, principalmente ao futebol, ao basquete, e aí eu contei para ela um documentário que eu assisti com o Carmelo Anthony, da NBA, onde ele disse que ele fazia uma sequência de 500 arremessos de 3. Então a sequência era assim, 100, daquela 100 ele tinha que acertar 95, na primeira série. Na segunda ele tinha que acertar 96, na terceira 97, na quarta 98 e na quinta série 99. Então ele disse que ficava horas e horas porque era muito demorado. Ele até colocava uma pessoa lá para pegar as bolas, mas ele disse que nesse documentário ele disse que ele queria beirar a perfeição. E aí foi feita uma pergunta para ele, mas e a plateia? E quem está lá vendo? Ele disse, eu nunca entrei num ginásio pensando que tinha pelo menos uma pessoa me assistindo. Eu sempre imaginei que eu estava só. E o meu nível de concentração era o mais alto possível. Ele disse, desde garoto eu aprendi a ser assim. Depois que o jogo termina, eu consigo ver a torcida e sentir a emoção e a energia, seja ela negativa ou positiva. Mas dentro de quadro eu sempre tentei ser perfeito. Isso é uma coisa que eu acho que soa meio como uma doença mental para a pessoa, né? A perfeição, ela pode ser um trauma para o resto da vida, né? ah, sim, não, o perfeccionismo ele te limita, né? Então, assim, essa pessoa que quer ser perfeito o tempo todo, foi o que ele falou. Ele ignora a torcida, a energia, tudo, mas assim, valeria mais a pena ele errar um pouquinho, interagir e ganhar pessoas que eu falo, o que é um torcedor, né? É uma pessoa que acredita no seu sonho junto com você, né? E quando a gente cria uma onda, né? O que eu não sei o quanto de vocês aí acreditam em energia, física quântica, né? Então, assim, quando você cria uma onda, quando você cria um fluxo energético, né? O negócio ele cresce, né? Então, o que eu te falo? A gente vive em constantes ciclos.
né? E se você cria esses redemoinhos, quando você decidiu parar, a onda te leva, sabe? E não é só num processo automático, não. Às vezes é um processo de merecimento. Às vezes a gente tem um processo que te leva na automatização, que eu não gosto muito dos processos automáticos, porque eles às vezes influem em falta de consciência. Eu gosto de você estar bem consciente do que você fez. Você planta, você colhe, né? Agora, você não planta, você não colhe. Agora, se você plantou em equipe, pode ser que você não tenha colheita, mas pode ser que tenha uma divisão que te favoreça e que te supra, né? A mesma coisa que eu acredito. Esse perfeccionismo, que a gente tem dois pontos. Eu tenho a questão do esporte amador e eu tenho a questão do esporte alto rendimento. Alto rendimento não é saúde. Alto rendimento não é sociabilização. É escolha duríssima, né? E se você tem um talento para isso, que vai te fazer levar, a gente também precisa e também temos que entrar num processo de aceitação. Mas é um processo de que você tem que abrir mão de muita coisa, até da torcida, e esse perfeccionismo. É um método que não pode falhar, né? Você tem que fazer esses 500 e às vezes mais 100, é dor em cima de dor. Agora, é o que eu falo, é uma linha que eu não sigo esse alto rendimento, porque eu não acredito que ele valoriza a parte humana, né? Então, assim, você vê o Arthur Zanetti, Daiane dos Santos, eles se doaram uma idade tão jovem para as consequências corporais que eles vão ter daqui para frente. E você tem que pensar que a gente hoje vai viver pelo menos até 80 anos. Então, assim, você vai até a fase dos 25 anos no auge da sua carreira. Beleza, 25 anos é um terço do que você vai viver. E os outros 50, pelo menos, você vai viver, às vezes, moldado à dor. Eu não tô falando que essa é a realidade deles, entendeu? Mas é um esporte que exige demais do corpo. Agora eu te pergunto, até que ponto vale a pena? Agora sim, pô, a Daiane cresceu, a estrutura dela do corpo era essa, o Arthur Zanetti também operou, mas ficou bem, vai levar o corpo saudável daqui pra frente? Maravilha! Mas tem escolhas que você faz pelo esse perfeccionismo, atletas que são induzidos a certos rendimentos numa faixa etária da vida, que você paga um preço a vida inteira, né? Então, assim, são dois pontos, né? Então, e eu trabalho com o esporte considerado amador, que é um ser humano, pai de família, uma mãe de família, que tem um trabalho, que todo mundo que tem que pelo menos trabalhar para se sustentar, tem filho, e tem o esporte, por mais competitivo que seja, ele é amador. Porque se seu filho precisar de alguma coisa, você vai parar para cuidar do seu filho, né? Pode ser a competição que for, né? Então, enfim. Agora, o olímpico, o alto rendimento, cara, pode morrer sua mãe, pode morrer seu pai, você vai primeiro fazer o jogo, depois você vai lá pro enterro e vai ver o que aconteceu, entendeu? Se a gente estiver no voo indo com, até se a gente tem sensibilidade, vai mandar ele de volta pro enterro, entendeu? Mas assim, você não conseguiu acompanhar um processo, né? Enfim, são duas linhas, né? E não sou a favor do perfeccionismo. Isso é muito preocupante, eu queria tocar nesse assunto com você. Isso é muito preocupante, até mesmo fora do esporte. Eu conheço jovens, onde eles fazem uma prova escolar e quando a nota é menos que 10, eles pedem para a prova ser repetida, porque eles querem alcançar a nota máxima. Isso aí é uma paranoia que a pessoa cria para ela própria, como se ela tentasse a perfeição sempre. Então, você está falando questão de saúde mental, eu acho que isso aí é um grande problema de algumas pessoas. É uma minoria, mas pelo menos na minha concepção, é uma minoria preocupante. Sim. Qualquer coisa que te bitola, que entra num negócio, porque assim, porque, eu falo assim, tudo na vida você tem que fazer 3 perguntas. Por que ele está fazendo isso? Para que ele está fazendo isso e como? Se qualquer uma dessas 3 perguntas você não conseguir responder, não faça. Porque não vai te levar para uma linha correta. Então, beleza, eu estou fazendo isso porque, eu quero agradar quem? Ele não te convenceu. Para que está fazendo isso? Não te convenceu. E como que ele vai fazer? Né? Então, assim, vai chegar aonde? Então, assim, tem gênios, tem pessoas que têm um talento nato, que têm uma necessidade, mas eu acho assim, tudo que você tem talento flui, né? Acontece, é o que você falou, tira 10, depois vai lá e tira outro 10. Ele até se martiriza porque tirou 9, mas o próximo é 10, né? Aí é uma pessoa que tem aptidão, ela tem uma qualidade específica. Agora, aquele que não tem e quer buscar sempre, ele vai estar sempre colhendo frustração, né? Então, assim, a questão cai no processo de aceitação e cai na questão, assim, de nem tudo vai dar certo na sua vida e quanto mais maturidade você tem, você consegue dar graças a Deus que várias coisas deram erradas, né? Porque você entendeu que sua vida tomou um rumo que Deus colocou que você não teria coragem de tomar. Né? Então, às vezes, a vida te
faz uma manobra meio que você fala, meu Deus, para que lado que eu vou agora? Você se vê um pouco sem chão. Calma, né? Aí eu acho que entra a fé. A questão da espiritualidade tem que acender aí nesse momento. E eu não gosto de nada que bitola. Nada, 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 nada. Nenhum método que te deixa martelando ali, sabe? Nem para o esporte, nem para a vida, nem para nada. Nós temos vários tipos de perfil de aprendizado. Tem gente que se adapta muito bem com o método, tem gente que se adapta muito bem com a sensibilidade, tem gente que se adapta com a alternância de estímulo, tem gente que se adapta, enjoa fácil. Enfim, são vários perfis, né? A gente tem que identificar o perfil. Quando eu encontro com o aluno, claro que eu não consigo identificar tudo na primeira conduta, né? Na primeira conversa. Mas o jeito dele falar, o jeito dele se mexer, o jeito dele se comunicar, o jeito que ele trava o assunto, o jeito que ele aborda o assunto, são coisas que me ajudam a entender como que eu posso trabalhar com ele, né? Então, É fácil, é fácil para você, com esse trabalho que você faz, por exemplo, no esporte coletivo, você conseguir sacar quem é o líder daquele grupo. É fácil para você. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Um atleta de alto rendimento. O Rogério Ceni sempre se posicionou no futebol como líder. Ele jamais foi uma pessoa ausente. Ele sempre esteve ali na linha de frente. No seu entendimento, se faz um líder ou o líder ele já nasce pronto? Tem como formar líder, sim. Você tem como despertar dentro de pessoas a liderança. Mas 3% da população é líder nato, né? Que você não precisa fazer nada e ele vai estar sempre, por mais escondido que ele chega, a algum momento vira o jogo, ele toma a liderança, né? Mas eu acredito sim em formação de líderes, eu acredito sim que a gente tem chavinhas e ferramentas, gatilhos internos que dão para despertar olhares, visões e comportamentos que dá para você adquirir liderança sim. Tá certo, Thaís Azevedo, ó, 52 minutos de live. Eu gostaria que você ficasse à vontade aí para falar de algo mais aí que não foi abordado. E desde já gostaria de agradecer a sua disponibilidade, é um prazer para a gente. Queria também que você fizesse uma outra live com a gente, para a gente falar um pouquinho da história do Miramar. Para a gente aqui ele é conhecido como Iaiá. Eu estou falando de liderança, porque aqui em Dores de Campos ele atuou no futebol, sempre foi um líder, capitão do time que ele jogou, multicampeão por onde passou, sempre foi um esportista, sempre foi um líder positivo, é uma pessoa de um coração gigantesco, de uma história brilhante e que nós nos orgulhamos muito de tê-lo aqui como amigo e colega aqui em Dores de Campos. Que legal, eu faço questão de fazer essa live, se a gente conseguir fazer aquela que dá para entrar os três, é legal também se ele puder estar com a gente. Posso até puxar, se você quiser, fica à vontade. E já está feito o convite. Você pode fazer essa live aí, você faz todo o trabalho, convida a gente que a gente vai ter o maior prazer em estar participando, porque se trata de um elo muito bonito. Você que conhece ele um pouco, a gente conhece ele bastante, e essa ligação, esse respeito muito grande que há por todos nós com relação à pessoa dele. olha, eu acho ele é o seu que você falou, ele tem uma liderança, mas para mim, no meu ponto de vista, ele tem uma espiritualidade, eu fui conectada com ele por fé, não é religião, não. Né? Aquele olhar que você bate assim, você fala, meu, essa pessoa ela é diferente, ela é sensível, ela tem uma luz, uma áurea diferente, né? Eu tô aqui por conta dele, né? Por realmente quem estreitou o convite quando eu vi. Geralmente nas quartas-feiras eu puxo a live da meditação assessoria esportiva, eu bloqueei hoje para a gente trocar, né? E fazer essa informação. Mas muito legal, vamos desenvolver esse assunto sim. Foi o que eu falei, conheço pouco, foi intenso, conheci o casal no momento que eles estavam precisando de uma força, né? Então foi muito legal. A gente teve uma compartilha aí de manhãs muito boas no parque, foi muito gostoso. E eu agradeço a oportunidade de estar passando aqui um querido também, o Joãozinho. Ele acabou de colocar aqui que é meu fã, só que ele é um querido, eu corri com ele, por conta de um acidente, ele perdeu uma perna, né? Ele não tem uma das pernas, e ele é um corredor que vai também mobilizando pessoas aí com a sua história. E a ideia é não deixar ninguém parar, né? Se você tem... As pessoas, elas inventam limitações, elas inventam desculpas, e quem realmente não usa as desculpas para fazer as coisas acontecerem,
conseguem arrastar pessoas, né? A minha ideia nunca foi ser a melhor pessoa, professora do mundo, né? Eu acho que a gente tem que pensar num mundo melhor de uma forma assim, fazendo a sua parte, né? Você pode fazer alguma coisa para o seu mundo ficar melhor, faça, né? Então, ajude as pessoas do jeito que você puder, não do jeito que eles querem às vezes, né? É do que o seu coração manda. E é o que eu te falo, as conexões, elas nos surpreendem porque acaba acontecendo coisas incríveis e eu acho que quando a gente gosta das coisas de graça mesmo, sabe? Tipo, não tem interesse, não tem um porquê diferente que não seja gostar das pessoas, né? É muito gostoso. Você consegue encontrar um brilho aí especial, né? Então, claro, eu trabalho com a corrida, mas muita gente sabe que eu amo isso que eu faço, né? Muita gente me conhece e sabe que se eu precisar dormir, falar, acordar falando de corrida e se eu encontrar alguém que não pode pagar, eu vou dar um jeito dessa pessoa encontrar o melhor que ela tem dentro dela, né? Porque eu acho que é isso, a vida dá sentido com isso, né? Então, eu falo, me deixo à disposição aí para quem tiver dúvida, o que eu puder contribuir aí para vocês. Eles estavam me falando do grupo que vocês estão incentivando. Se eu conseguir passar orientação, eu vou ficar super feliz. E é isso, acho que a gente deu um passinho aí para estreitar uma nova ideia, um novo momento e viemos para somar. Tá certo, Thaís Azevedo, muito obrigado, parabéns, que Deus abençoe você, você continue com esse trabalho maravilhoso, é um prazer para a gente, nós estamos aqui honrados por todo esse conhecimento, por toda essa aula que você deu, e que Deus possa te abençoar e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e que nos surpreenda cada vez mais, principalmente com a questão aí do lado humano. Muito obrigado para você. Até uma próxima oportunidade. Gratidão, até uma próxima. A gente vai se falando. Beijo, pessoal. Obrigada aí por quem esteve com a gente. Sempre muito bom ver os alunos apoiando. É uma delícia. Valeu. Mais uma aí concluída. Um beijo para vocês. Tá certo. Thaís Azevedo. Amanhã a gente vai falar com o Marcel, campeão de ouro, medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos em Indianápolis contra os Estados Unidos do Dream Team. Amanhã, Marcel, vamos falar com medalha de ouro, tá ok? Um abração, Thaís. Deus abençoe. Amém.